Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo para PJ. E aqui eu estou sempre tentando trazer vídeos que possam interessar para as empresas, abordando diversos assuntos. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre derivativos. No vídeo anterior a gente falou sobre NDF e hoje a gente vai falar sobre swap. Bora lá então? Roda a vinheta! E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Patrick e esse é o canal Papo para PJ. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando de derivativos. No último vídeo nós falamos sobre NDF e nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre swap. Eu vou usar alguns termos técnicos como PTAX, D-2, então se você ainda não entende muito bem esses termos, dá uma assistida no vídeo que eu falo sobre NDF, que lá eu detalho ele para vocês, e aí você vai conseguir entender melhor, beleza? Bom, vamos lá então. No vídeo anterior, por ironia, eu comecei falando que derivativos é um produto que pode ser utilizado por quase todas as empresas. Porém, naquele vídeo, eu acabei falando só sobre NDF. E NDF é um produto que é exclusivo para quem opera com comércio exterior, porque você precisa travar uma moeda estrangeira para receber ou para pagar. No vídeo de hoje, eu vou falar para você sobre swap. E aí sim, praticamente todas as empresas podem utilizar swap. Vamos lá? Swap, termo em inglês que traduzindo para o português significa troca. Legal. Agora que você já sabe o que significa a palavra swap, você já deve ter uma ideia do que esse derivativo faz. Que é exatamente isso. Ele faz uma troca de um determinado ativo. Então, por exemplo, nós temos um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre 4131. 4131 é um capital de giro lastreado em moeda estrangeira. Se você tiver uma 4131 em moeda estrangeira e quiser fazer um swap, ou seja, quiser fazer uma troca dessa moeda, você pode. Então, citando um exemplo aqui, por exemplo, uma 4131 que esteja em dólar. Você pode fazer um swap desse teu contrato e deixar esse teu contrato em reais. E nesse caso seria um swap dólar-reais. O interessante do swap também é deixar bem claro para vocês que ele não serve só para fazer uma troca de moedas, como eu acabei de dar o exemplo, tá? Eu, por exemplo, eu posso ter um contrato com uma instituição financeira, capital de giro local ou qualquer outro tipo de contrato, onde esse contrato me custe CDI mais alguma coisa, CDI mais 5% ao ano, por exemplo. CDI mais 5% ao ano é a taxa do seu contrato. Você pode fazer um swap desse teu contrato trazendo ele para pré-fixado. Ou seja, você sai de um contrato que tem uma taxa de juros em CDI mais alguma coisa e passa a ter um contrato com uma taxa de juros pré-fixada. Ou seja, ao invés de CDI mais alguma coisa, você passa a ter 10% ao ano. Estou chutando um exemplo aqui, tá? Mas é esse o ponto. Ele não serve exclusivamente para eu mudar uma moeda. Ele serve para eu mudar qualquer indexador. Se o indexador do teu contrato é uma moeda, eu consigo mudar ela. Se o indexador do teu contrato é algum índice, eu consigo trocá-lo. Essa é a parte interessante do swap. E não vamos pensar no swap só como um produto para eu fazer uma troca de um financiamento, tá? Eu posso usar um swap, por exemplo, vamos imaginar que eu seja um fornecedor, tá? Melhor, vamos imaginar que eu seja um prestador de serviços. E eu presto serviço para alguém, eu tenho um contrato de prestação de serviço, e esse meu contrato de prestação de serviço ele é corrigido pelo IGPM, por exemplo. Estou chutando qualquer índice aqui, tá? E eu tenho contratos de financiamento em pré-fixado. Ou seja, eu tenho um ativo, ou seja, o meu recebimento está indexado em GPM, e eu tenho um passivo, os meus pagamentos estão pré-fixados. Ou seja, o meu ativo ele sofre variações de acordo com o IGPM nesse exemplo, porém o meu passivo está sempre pré-fixado. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um swap desse meu contrato de prestação de serviço, que ao invés dele estar em IGPM, eu posso colocar ele num pré-fixado. Com isso, eu passo a ter um contrato de prestação de serviço pré-fixado e o meu passivo também pré-fixado. Ou eu poderia fazer o inverso, por exemplo. Eu poderia manter o meu contrato de prestação de serviço indexado a IGPM e fazer um swap dos meus contratos de passivo, ou seja, dos meus empréstimos, para IGPM. Então eu teria meus ativos em IGPM e também eu teria os meus passivos em IGPM. Com isso, se o meu ativo sobe, o meu passivo sobe também.
Se o meu ativo cai, o meu passivo cai também. Isso traz uma igualdade de caixa. Isso traz previsibilidade para a empresa. E essa é a principal função do swap, trazer previsibilidade. Pessoal, eu dei 3 exemplos para vocês aqui, tá? Mas não se apeguem, eu dei 3 exemplos para que vocês possam entender o quanto é flexível um swap. No primeiro exemplo, eu citei ali o swap da gente trazendo dólar para reais. Mas vamos imaginar que eu seja um exportador e todo o meu ativo é indexado em dólar. Se eu tiver um passivo em reais, eu posso fazer um swap reais-dólar. Ou, por exemplo, todo o meu ativo é indexado a euro. Eu posso fazer um swap dólar-euro. Eu não fico limitado. Então, assim, não se prendam a só os exemplos que eu dei. O swap, ele abrange, ele pode ser feito de N formas. E isso é muito legal. Então, assim, se tiverem qualquer necessidade ou se tiverem qualquer desencaixe de contratos, de prestações de serviços, de fluxos, acessem a sua instituição financeira questionando uma forma de fazer um swap desse contrato, para que ela possa trazer as possibilidades para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a formalização de um swap? É muito importante vocês entenderem isso, tá? Assim como no nosso vídeo anterior da NDF eu falei que a NDF não é um contrato de câmbio, ela é uma proteção cambial, aqui o swap ele também não é um contrato onde você vai fazer uma prestação de serviço ou algo assim, tá? Ele é um contrato à parte. Então vamos pegar aquele exemplo onde eu falei do IGPM. Se você tem um contrato de prestação de serviço lastreado em IGPM, esse teu contrato não sofrerá alteração e o teu cliente não saberá que você fez um swap. O contrato de swap é um contrato totalmente à parte. Ou seja, vamos imaginar que teve um mês que o IGPM caiu. Consequentemente, o ajuste do teu contrato vai ser menor. Porém, se você tem um swap amparando esse contrato, esse swap vai te ajustar positivamente, ou seja, ajustando essa igualdade que você teve da queda. E o inverso também é verdadeiro. Então vamos imaginar que o IGPM subiu. Você teria um ajuste positivo no teu contrato. Consequentemente, você tem um swap por fora que vai olhar e falar: não, esse ajuste está muito alto. Espera aí que eu preciso igualitar. E ele vai te debitar nesse ponto. Isso é muito importante. Mas eu tenho um exemplo para te mostrar que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá? Pessoal, nesse exemplo aqui, o que eu estou utilizando, tá? Eu estou utilizando uma forma de correção mensal, uma forma de pagamento mensal, um indexador do teu contrato em IGPM e uma taxa de contrato do swap de 1,3% ao mês. Não se apeguem aos percentuais. Isso aqui é simplesmente um exemplo para que vocês entendam de que forma o swap irá atuar no teu contrato. Bom, vamos lá. Vamos imaginar que você tem um contrato de 100 mil, ok? Com uma taxa de correção em IGPM e um índice do IGPM no primeiro mês de 1,26. O valor corrigido seria 1,26 sobre 100 mil, ou seja, você teria R$ 101.260. Porém, a tua taxa do contrato de swap é 1,30. Consequentemente, você sofreria R$ 40 de ajuste positivo, ou seja, você teria um crédito de R$ 40 na sua conta, ajustando para 101.300, porque a taxa do seu swap é 1,30 sobre 100 mil. Como o IGPM foi menor, houve o ajuste do swap. Nesse segundo exemplo aqui, eu quero te mostrar que o contrato permanece, tudo, só que você tem um índice de IGPM em 1,30. Como a tua taxa do swap é 1,30, nesse caso você não sofre nenhum ajuste positivo nem negativo, porque ele está igual. Já nesse terceiro mês, você tem um IGPM de 1,35. Como você tem uma taxa de swap de 1,30, você acaba sofrendo R$ 50 de débito, porque o acordado foi 101.300 e naquele mês você teve 101.350. E aqui nessa última tela eu trago exemplos mais extremos, tá? Então, por exemplo, IGPM com 1%, você teve R$ 300 de ajuste. Ali no sexto mês, um IGPM de 3%, então você teve um ajuste negativo, ou seja, debitou a sua conta em R$ 1.700 para chegar nos 101.300. E no sétimo mês, 0,5% de IGPM, onde você teve um ajuste positivo de R$ 800.
Legal. Nesse exemplo eu te mostrei como se você tivesse feito um swap de um indexador. No caso ali, como nós falamos, um IGPM. Agora eu quero te mostrar se você tivesse feito um swap de moeda. Vamos dar uma olhada? Nesse exemplo aqui, eu estou usando um contrato de financiamento de uma 4131, assim como nós falamos no começo do vídeo. Então a forma de pagamento aqui é mensal, o indexador é um indexador pré-fixado, a moeda é dólar e nós vamos fazer um swap dólar-reais. Então vamos lá, você tem uma parcela de 100 mil dólares com o indexador pré-fixado, uma taxa de juros mensal de 1,20, logo você tem uma parcela de 101.200 dólares. Com um dólar de referência a R$ 5, você deveria ter uma parcela de 506 mil reais. Porém, aqui você fez um swap dólar-reais. E a taxa de dólar definida no momento que você fez swap foi de R$ 5 também. Consequentemente, você não tem nenhum ajuste e paga 506 mil reais. Mas vamos para o segundo mês. No segundo mês, a tua taxa de juros, como ela é pré-fixada, ela não muda, então ela é 1,20 e a tua parcela 101.200 dólares. Porém, a gente tem um dólar aqui a 4,90. Logo, você paga uma parcela de R$ 495.880 reais e com um dólar a R$ 5 travado no seu swap, você sofre um débito de R$ 10.120 reais. Para quê? Para que ele se iguale ao valor de parcela que você tinha combinado. Se você combinou R$ 5 a taxa no teu swap, ou seja, você vai ter uma parcela todo mês de 506 mil reais. E ele sempre vai fazer os ajustes. Por exemplo, no terceiro mês. No terceiro mês, você tem uma taxa de dólar de 5,10. Logo, você paga uma parcela de 516.120 reais. Com a taxa de dólar travada a 5 no swap, você tem o inverso aqui. Você tem um crédito de 10.120 para igualar os 506 mil. E aqui eu trago uma série de outros exemplos extremos, como por exemplo no sexto mês, onde eu te mostro um dólar a 10 reais. Você paga uma parcela de 1.012 reais, com uma taxa de dólar travado no seu swap a 5, você sofre um ajuste positivo ali, 506 mil reais, para igualar a tua parcela em 506 mil reais. No quinto mês ali a gente tem um dólar de 2 reais. Aqui eu trago vários exemplos para vocês. Bom, agora que você já entendeu como funciona um contrato de swap, eu preciso te explicar os balizadores que esses contratos vão utilizar para que eles sejam feitos os ajustes positivos e negativos nos teus contratos. Se você ainda não entendeu o que é uma PTAX, o que é D-1, D-2, ajuste positivo, ajuste negativo, eu preciso que você assista o vídeo onde eu falo de derivativos, especificamente de NDF, e lá eu explico tudo isso para você. Beleza? Vamos lá então para te explicar como funciona a liquidação de um swap. Assim como na NDF, um swap de moedas, ele liquida pela PTAX de D-1 ou D-2. Vai depender do acordo que você fez com a tua instituição financeira. Com isso, ele usando essa PTAX, ele vai fazer o ajuste positivo ou negativo na tua conta. Se for um swap de indexadores, você precisa definir qual é o indexador para que possa ser definido o fluxo de correção. Nós temos indexadores que são divulgados mensalmente. Tem outros que são divulgados bimestralmente, trimestralmente, semestralmente. Então, por exemplo, o caso que nós usamos aqui do IGPM, ele é divulgado mensalmente. Logo, eu consigo utilizar um contrato de swap com correções mensais. Um outro exemplo seria o IPCA. Nós temos IPCA e nós temos IPCA 15. Seria necessário você definir qual IPCA. Em geral, o habitual seria utilizar o IPCA normal. Mas, por exemplo, se você quiser utilizar o IPCA 15, há necessidade de especificar isso para a instituição financeira. Quem sempre determina o fluxo de correção e o indexador que vai ser utilizado é sempre a empresa. A instituição financeira ela vai conseguir te falar se aquele fluxo pode ser feito ou não, se faz sentido ou não, ela vai conseguir te dar exemplos e te passar custos disso. Mas a definição inicial é sempre da empresa. É importante destacar também que sempre que você tiver um ajuste positivo, ou seja, quando for feito um crédito na sua conta, haverá incidência de 15% de imposto de renda. Por quê? Porque um ajuste positivo de um derivativo, e nesse caso aqui o ajuste positivo do swap, ele é considerado como um ganho financeiro. Sendo considerado um ganho financeiro, há tributação de 15%.
Isso é uma decisão governamental e não dá muito para fugir disso. Porém, essa incidência ela só ocorre quando há um ajuste positivo. No ajuste negativo não há imposto nenhum. Mesmo efetuando o pagamento desse imposto de renda, desses 15%, é possível reavê-lo. De que forma? Primeiro, a empresa tem que ser lucro real, ou seja, ela precisa estar dentro desse regime. Segundo, ela precisa ter dado lucro no ano onde houve o ajuste. Então, por exemplo, nós estamos em 2020. Se houve um ajuste positivo, ou seja, se houve o crédito na conta da empresa nesse ano de 2020, na declaração de imposto de renda de 2021, referente ao ano de 2020, você poderá declarar esses 15% pago. E aí você pode tanto se creditar quanto usar esse imposto para abater numa possível necessidade de pagamento. Bom, pessoal, é isso. Nós chegamos ao final do vídeo falando sobre swap. Conta para mim aqui nos comentários se eu consegui te ajudar a entender um pouquinho mais do que é esse derivativo, o swap. E se faz um pouquinho de sentido, se vai ajudar vocês ou não, tá bom? Se você ficou com dúvidas, fica à vontade para deixar nos comentários, nos manda e-mail, a gente está lá no Instagram também, fica à vontade para conversar com a gente por onde vocês quiserem. E me acompanhe, em breve eu trago outros vídeos falando sobre outros produtos. Legal? Um abraço!